Há mais de 550 milhões de armas de fogo em circulação no mundo, o que equivale a uma arma de fogo para cada 12 pessoas no planeta. A pergunta é: como você pode lucrar com isso? Primeiro, abra um banco ou promova guerras naturais em busca de materiais, como armas e matérias-primas. Contrate soldados e membros dos serviços para não apenas aumentar o valor, mas também pressione seus amigos políticos a entrarem em mais conflitos. Segundo, apoie ambos os lados das guerras em que você está envolvido. Não importa quem vença. Terceiro, sente-se, relaxe e desfrute de todo o dinheiro proveniente do sofrimento de homens, mulheres e crianças inocentes que estão envolvidos nestas guerras. As guerras são uma máquina de lucro antiga, possivelmente a mais antiga. Certamente a mais cruel e a única de alcance internacional. É o único contexto onde os lucros são contabilizados em dólares e as perdas são contabilizadas em vidas. Existe algo especial em relação à guerra para as pessoas que vivem em países desenvolvidos. Pode parecer um conceito distante, algo que nunca aconteceria em nossas terras. No entanto, ao longo dos últimos 3.400 anos da história humana, passamos apenas 268 anos em paz. A guerra é um fenômeno que remonta a tempos antigos, desde o primeiro conflito registrado em 2700 a.C., na Mesopotâmia. Isso significa que a indústria da guerra tem um histórico mais longo do que a combinação da educação e da indústria da informação. Para muitos, a guerra representa a manifestação suprema do poder governamental. A guerra é, de certa forma, o próprio governo, assim como a vida e a morte são fundamentais para os seres humanos. A guerra é fundamental para as nações. Se as nações conseguem enfrentar o desafio da guerra e sobreviver, isso demonstra sua resiliência. Por outro lado, se não conseguir, conheça a sua destruição. A guerra também pode ser detectada a uma espécie de extorsão, mas em uma escala muito maior, ao contrário dos pequenos gangsters da máfia, que pedem dinheiro em troca de proteção. A guerra envolve questões muito mais complexas e de magnitude incomparável. Você sabe o que significa grande? É quando a Força Aérea dos Estados Unidos joga uma bomba no seu telhado. Na verdade, essa indústria é tão lucrativa que fez pelo menos 21 mil novos milionários e bilionários apenas nos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial e no início do século XX. É tudo por causa dessas situações de vida ou morte e dessas oportunidades de lucros massivos que incentivam o governo, de bom grado, a esquecer as perdas. Esquecer a autoridade de seus cidadãos e da economia em geral. Eles fazem isso para garantir que seus militares sejam bem financiados, bem hospedados e bem treinados. Se você vender produtos para os soldados, você se torna o melhor amigo do governo e eles ficaram felizes em pagar por seus produtos com o dinheiro disponível. E até mesmo pedir mais dinheiro emprestado ou criar dinheiro do nada através dos bancos centrais. Isso garante que eles continuem vivos, porque a sobrevivência é a principal preocupação de um governo. Eles não se importam tanto em obter o melhor negócio, o que significa que você pode facilmente cobrar preços exorbitantes por seus produtos. Durante a guerra, a Halliburton estava cobrando $45 por assentos pagos, como a Coca-Cola ou a Pepsi. Eu sei, é absurdo. E eles pagariam esses preços com prazer, apenas para garantir que seus negócios e respeitos fossem protegidos. Nos negócios normais, as margens de lucro são de cerca de 10%, mais ou menos. Mas em tempos de guerra, os lucros valem a pena falar, especialmente na Grande Guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, houve um aumento significativo nos lucros de várias empresas. Por exemplo, durante os anos de guerra, houve um aumento de mais de 950% nos lucros de algumas empresas. Tome-se, por exemplo, a empresa X. 3 anos antes da guerra, ela registrou lucros de cerca de 3,5 milhões de dólares. Em 1916, seus lucros aumentaram apenas 15 milhões de dólares. Um aumento modesto de 300%. Outras empresas menos relacionadas à guerra também lucraram, como a empresa Y de refino de açúcar, que tinha uma média de 2 milhões por ano antes do conflito e, durante a guerra, aumentou para 6 milhões de dólares.
Isso ocorreu durante uma grande guerra. Certamente, os ganhos de guerra são incomuns hoje. Sem a presença de outro conflito, e você está correto, mas eles ainda são muito atrativos. Durante a Guerra do Iraque, frequentemente chamado de guerra mais privatizada da história, a empresa Zia era um dos principais fornecedores de logística para os Estados Unidos, incluindo serviços de instalações, alimentação, entre outros serviços. Incríveis 39,5 bilhões de dólares em contratos relacionados ao Iraque foram conquistados por Adilat Logistics, deixando a Kuwait Petroleum Corp em segundo lugar com mero 13,5 bilhões de dólares em contratos. Esses números são impressionantes, mas o que isso significa para você? Estão operando bem essas empresas? Sua empresa controladora, a Halliburton Co., recebeu uma quantia substancial de 42,6 milhões de dólares em 2004. E quanto à Tiny CAC? As duas empresas que forneceram interrogadores americanos para a infame prisão de Abu Ghraib, ou seja, o caso de tortura, elas obtiveram uma renda razoavelmente decente de 22 milhões de dólares em 2004, antes de atingir uma de 47 milhões de dólares no mesmo ano, com receitas na casa das dezenas de bilhões e a guarda na casa dos milhões. Não sei quanto a vocês, mas eu já estou 100% disposto a ajudar as aldeias inocentes por esse tipo de dinheiro. É um jogo mortal para monetizar isso, mas no final do dia, não é realmente o governo que está pagando esses lucros suculentos. São os cidadãos, como você e eu, que estão pagando a conta. É o seu dinheiro que está sendo usado. Você que paga impostos. Onde o governo aumenta os impostos para pagar por todas essas coisas bobas, eles simplesmente imprimem mais dinheiro dessa forma e conseguem o que querem, tributando-nos de maneira sorrateira. Então, neste ponto, você se tornou um fornecedor de materiais de guerra para o governo. E qual é o próximo passo em nossa jornada para nos tornarmos aproveitadores da guerra? Durante a Segunda Guerra Mundial, duas montadoras eram conhecidas como o Arsenal da Democracia porque eram capazes de adaptar suas linhas de produção para fabricar aviões, tanques e caminhões. Isso foi um ato muito patriótico, quando as tropas americanas foram para a Europa, descobrindo que o inimigo também utilizava veículos fabricados por empresas como Ford e Opel. O Washington Post relatou que a GM, empresa-mãe da Opel, fazia parte do esforço de guerra alemã. Os nazistas não conseguiram vencer a Polônia sem a ajuda dos bancos suíços, mas também não conseguiram sem a colaboração da GM e da Ford. Além disso, o Chase Manhattan foi especialmente sinistro ao ter um representante em Paris que ajudava os nazistas a identificar os ativos de judeus. Outros bancos também participaram de atividades semelhantes durante a guerra, assim como ocorreu na Guerra do Golfo, quando foi descoberto que empresas e governos de pelo menos 26 países diferentes venderam armas para ambos os lados do conflito entre o Irã e o Iraque. Um exemplo mais recente é a subsidiária da Burnham que operava nas Ilhas Cayman, vendendo serviços de campos petrolíferos para o governo iraniano. O que todas essas empresas têm em comum é que não são leais aos seus países de origem. No contexto da indústria de guerra, os clientes são os governos de todo o mundo, e essas empresas visam lucrar, não importando a quem estão fornecendo. É uma questão de negócios, não algo pessoal. Ao restringir suas operações apenas ao seu país de origem, as empresas não se limitam sua receita a uma única nação, mas também deixam de aproveitar outras oportunidades de negócios. Portanto, se você é uma empresa americana e está envolvido em notícias sobre soldados dos Estados Unidos, lembre-se de que eles são facilmente substituíveis. No setor militar, Mary tem recrutamento em andamento e pode apontar outros para atirar. Você sabe o que é substituível? Abaixo desta oportunidade de causar uma grande destruição, tanto literal quanto figurativa, não há lealdade ou patriotismo, quando vidas inocentes são perdidas. Não é como se você mesmo puxasse o gatilho, certo? Estamos avançando para evitar uma terceira guerra, ou pelo menos reduzi-la. A parte complicada é que você não pode lucrar com aqueles tempos suculentos de guerra se não houver uma guerra transitória agora.
Sempre há algum conflito em algum lugar do mundo, o que permite a possibilidade de lucro. No entanto, esses lucros não se comparam ao tipo de dinheiro que você pode ganhar com um grande contrato militar, como os Estados Unidos têm. O problema é que o público em geral não quer entrar em guerra porque eles terão que lutar, então você precisa fazer algo a respeito disso. Caso contrário, todo o esquema desmorona. Se você chegou até aqui, provavelmente tem uma boa quantidade de contatos no governo, talvez alguns amigos políticos e ocupando posições poderosas nas Forças Armadas, então tem muitos amigos militares. Agora é a hora de fazer guerra, pressionado por mais conflitos e, ao máximo, envolver suas contribuições de campanha. Use seus amigos na mídia. Eles podem jogar sujo, explorando conexões inexistentes entre Saddam Hussein e Al-Qaeda, espalhando ameaças de armas de destruição em massa, causando medo na população. A guerra pode parecer algo distante, mas inevitável. A guerra com o Iraque parece inevitável, agora ou nos próximos dias. Não vejo nenhuma outra opção além disso. Mas o que você quer? Estou lhe sentindo sobre o tipo de investimento. Não, acredito que haja uma opção viável para a administração neste momento, está por muito tempo. Como uma pessoa pragmática, vamos continuar com isso. Vamos acabar com isso. Pode parecer que você está gastando muito dinheiro agora, mas se você for bem-sucedido, irá recuperar bilhões e ainda mais. Deixe de se preocupar, você não será o único a financiar essa guerra. Saiba que você só estará vendendo as pás e ganhando esses lucros pesados. No mundo dos investimentos imobiliários unifamiliares, o padrão ouro dos empréstimos é uma hipoteca de taxa fixa de 30 anos nos Estados Unidos. Geralmente, esse é o único tipo de empréstimo procurado por investidores de longo prazo, devido à sua estabilidade e grandeza. No mundo da guerra, quebrar lucros pode ser comparado a contratos com o governo dos Estados Unidos, que são equivalentes a empréstimos suculentos de taxa fixa de 30 anos. É o padrão ouro. Se você estiver realmente bem conectado e a guerra for terrível, talvez consiga esses contratos especiais chamados custo até mais porcentagem de custo. Basicamente, o governo promete cobrir todas as suas despesas pelo contrato, mas isso é bastante comum. A parte legal é que, após cobrirem suas despesas, eles pagarão uma porcentagem dessas despesas como lucro para você. Normalmente, cerca de 7% do custo mais o arranjo. Isso não beneficia muito as famílias e ainda exige que paguem mais imposto de renda. A ideia é que o custo a mais encoraje você a aumentar o custo do projeto, pois você obterá uma porcentagem do resultado final. Isso significa que não há incentivo para economizar dinheiro ficando em acomodações modestas. Pense nisso por um segundo. Se um projeto eficiente custar $1 bilhão e seu contrato prometer 5% desse valor, você receberá apenas $50 milhões. Isso não é suficiente nem para um jato particular. Imagine que você pague muito pelos suprimentos aqui. Isso sobrecarrega sua empresa e aumenta os custos. Digamos que você gaste $4 bilhões extras. Agora, com esse aumento, seus lucros subiram para o mesmo contrato, mas você está trabalhando com mais eficiência, gastando apenas $200 milhões. Isso nos leva à questão número 5. Suponha que você tem uma empresa que deseja obter contratos valiosos com o governo dos Estados Unidos. Assim que a receita começar a fluir, você terá o governo como cliente, pagando suas contas. Como você é um empresário experiente, sabe que conseguir novos clientes geralmente custa de 5 a 25 vezes mais do que manter os atuais. Então, por que não fazer o que é preciso para manter o governo satisfeito? Se o governo estiver satisfeito, você provavelmente obterá mais contratos. Portanto, é seu dever garantir que todos os custos desses contratos sejam cumpridos, mesmo que você não tenha mão de obra ou infraestrutura para apoiá-los. Não precisa ser perfeito, apenas precisa ser feito. Por exemplo, se os tanques de combustível precisarem ser enviados para um posto militar através de uma zona de guerra, envie aos empreiteiros civis. Se eles foram atacados e alguns deles foram mortos, substituídos por outros trabalhadores,
Vale a pena usar essa estratégia para manter o governo satisfeito e continuar com os negócios. O contrato é o que importa, e se precisarmos ser substituídos, então que assim seja. O governo contratou tradutores competentes para transmitir informações críticas aos soldados. Se eles tiverem dificuldades com o inglês ou antes, analfabetos, ainda assim serão contratados. Você será pago de qualquer maneira. Talvez algumas pessoas fossem fluentes no idioma, mas não conseguissem ler ou escrever. No entanto, se passarem no teste, saberemos que eles têm conhecimento suficiente. Sim, eu teria. Recebemos um contrato para fornecer água para as tropas, mas conversamos sobre a parte de fornecer água limpa. Não queremos nos esforçar muito, não é mesmo? Os tanques de armazenamento de água na Irlanda não continham cloro, resultando em água extremamente contaminada, inclusive aquela que se usava para tomar banho diariamente. Estou mencionando doenças como malária, tifo e criptosporidiose. A lista é realmente extensa. E fica ainda pior se você estiver sob um contrato de custo adicional, pagando com base no quanto gastou. Por quê? Ficar em um motel barato, quando você é um executivo e pode se hospedar em um resort de luxo. O caminhão que você encomendou não possui filtro de óleo. Então ele funciona até o motor queimar, e você precisa comprar um novo. Eles pegaram o equipamento errado e encomendaram as coisas erradas. Os computadores ainda estão embalados em veículos novos. O indivíduo do sexo masculino sofreu um pequeno acidente e alegou ser culpa do clima, para obter mais dinheiro para o equipamento certo ou o que eles realmente precisavam. Parabéns! Você se juntou com sucesso ao clube de aproveitadores de guerra em apenas 5 etapas simples. Agora é hora de sentar e relaxar e aproveitar ao máximo o dinheiro que você lucrou com a guerra.